Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de Noções Básicas em Direito e Constituição e hoje vamos falar sobre ela, a nossa Constituição Brasileira de 1988. Na aula passada a gente entendeu um pouco sobre o que é esse documento constitucional no âmbito de um país. E a gente sabe, né, a gente estuda em história que nós tivemos algumas experiências constitucionais aqui no Brasil. Uma experiência imperial, uma experiência republicana, tivemos ali o movimento de Vargas, tivemos o movimento posterior ao contexto varguista, tivemos uma experiência militar que teve aí sua constituição e chegamos ao contexto da redemocratização. E nesse contexto a gente teve a edição de um documento muito importante, que é a nossa Constituição de 1988, que encerrou a experiência ditatorial no Brasil e trouxe de volta a democracia para o nosso país. Quando a gente vai estudar esse documento, a gente costuma, né, a gente pode pegar a Constituição no site do Planalto, numa versão digital, baixar em várias versões que tem disponíveis na internet, comprar um livro específico, né, a Constituição como um documento apartado, ou até mesmo usar um vade-mecum. O que seria esse vade-mecum? Por que a Constituição está aqui dentro? O que é isso? Todo mundo que vai estudar uma graduação em Direito vai precisar em algum momento comprar, adquirir um livrinho desse aqui, um vade-mecum. Ao pé da letra, no latim, a expressão vade-mecum significa vem comigo, porque a ideia é que você tenha com você a coletânea das principais leis e da Constituição para que você ande sempre com todos os documentos normativos mais importantes que você vai precisar no seu curso. Tem vários vademecums no mercado, disponíveis no mercado, e o que muda de um para outro vai ser a quantidade de normas que vai ter ali dentro. Alguns são mais completos, outros são mais voltados para uma área específica, como por exemplo, quem gosta muito de direito penal vai procurar um vademecum que tenha toda a legislação penal mesmo, né? Bem completo nessa área. E tem esses vademecums que vocês costumam ver aí nas livrarias e nas papelarias, que são voltados para uma preparação para a OAB, para uma preparação para um concurso, um certame específico. O que é que tem ali dentro? Eu vou ter no vademecum todas as leis mais importantes, certo? O que muda de um vademecum para outro, além da quantidade de normas, é a organização dessas normas. Porque eu posso ter remissões a outros documentos normativos que falam do mesmo assunto. Então, por exemplo, quando eu abro aqui minha Constituição e eu estou falando de direitos políticos, é possível que o vademecum traga lá a passagem da Constituição e em seguida traga uma remissão. Veja também o Código Eleitoral ou algum outro documento normativo que tenha algo importante sobre aquilo. Também no final de cada norma da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, os vademecums trazem índices remissivos, que são índices que vão trazer uma ordem dos assuntos com a página, né, com o artigo relacionado àquele assunto. Isso ajuda muito a gente a localizar as informações. Principalmente quando a gente vai fazer uma prova ou a gente vai fazer um documento que a gente precisa achar especificamente aquele assunto. Quando eu estou usando o computador, a gente sempre usa o Ctrl F e procura lá alguma palavra. Por exemplo, se eu abro o Código Civil e quero achar a parte que fala sobre direito de família, eu dou um Ctrl F e procuro família. E aí eu vou achar várias menções sobre família no Código Civil. Quando eu estou usando o vademecum, obviamente eu não tenho como usar o Ctrl F. Vamos imaginar que eu estou numa prova que tem consulta ao vademecum. Eu não vou conseguir usar o Ctrl F, obviamente, para achar um papel, né, uma palavra no papel. Então eu vou usar o índice remissivo, vou procurar aquela palavra-chave que me interessa e vou ver se o meu vademecum traz uma menção, uma sugestão de onde eu vou encontrar aquele assunto na norma que eu estiver procurando, certo? É claro que isso fica muito mais fácil de entender com o tempo, com o uso, com o manuseio do vademecum. E é muito importante que cada estudante crie uma intimidade com o seu vademecum. Por isso que vocês veem que a gente bota, né, essas etiquetazinhas, a gente pinta o vademecum, porque cada coisinha dessa vai na minha cabeça associar a um tema. Então essa organização é uma organização muito pessoal e muito individual, mas é muito comum que vocês, né, que estão começando uma trajetória no direito, se perguntem o porquê que os estudantes de direito pintam o vademecum, colocam etiquetas coloridas. É bem por isso, né? Porque a gente pensa cada matéria ou cada assunto com uma cor e a gente vai identificar cada norma com essa cor. E, enfim, é uma organização muito individual. E todo vademecum costuma começar com a Constituição.
Se a Constituição a gente viu que é o documento mais importante do ordenamento jurídico, né, do conjunto de normas do país, é evidente que o primeiro documento normativo que deve vir nessa grande lista de documentos normativos é a nossa Constituição. E hoje a gente começa a discutir um pouco sobre esse documento, sobre essa Constituição. Então eu vou acompanhar aqui no meu Vademecum e vocês acompanham aí na tela. Os 4 primeiros artigos da nossa Constituição brasileira, eles vão tratar dos princípios fundamentais que organizam o nosso Estado brasileiro. A gente viu, né, que existem formas de Estado, formas de governo e sistemas de governo. E logo no começo a gente já consegue identificar qual foi a escolha constitucional para a nossa forma de Estado, para a nossa forma de governo e para nosso sistema de governo. Porque o artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Veja, de cara, a gente já tem que ver o nome do país que foi escolhido pela Constituição. Nós temos a escolha do nome República Federativa do Brasil. Esse sempre foi o nome do Brasil? Não. Nós já fomos os Estados Unidos do Brasil. Muita gente não entende, né? Porque, quando a gente fala em americano, a gente está falando do americano como pessoas que nasceram no continente ou pessoas que nasceram no país Estados Unidos. O nome dos Estados Unidos também é América, Estados Unidos da América, é uma confusão que as pessoas costumam fazer. Veja, quando a gente fala de forma de Estado, a gente tem o Estado federado e o Estado unitário. Estados federados que optam, né, pela organização com divisões subnacionais com vários estados, ou também com o caso do nosso Distrito Federal, que é uma unidade federativa, eles costumam se chamar Estados Unidos do Brasil, Estados Unidos da América, ou então, como o nosso país hoje, República Federativa do Brasil, Federação da Rússia. Então, assim, é comum que os nomes dos países tragam essa menção à escolha pela forma de Estado federativo. Nós já fomos Estados Unidos do Brasil. Hoje existe, né, o país bastante conhecido que é os Estados Unidos da América. O nome do país é América, né, Estados Unidos da América. Apesar da gente usar muito essa expressão Estados Unidos, mas quando alguém fala americano para se referir a alguém que nasceu nos Estados Unidos da América, é comum usar esse nome porque o nome do país também é América. Como, por exemplo, aqui a gente tem o nome do estado São Paulo e o nome do município São Paulo. O nome do continente é América e o nome do país também é América, no caso dos Estados Unidos. Estados Unidos da América é o nome do país, né? Claro que é mais adequado que a gente use o termo americano numa perspectiva mais ampla, para se referir a qualquer pessoa que nasceu no continente americano, na América Latina também, inclusive, né? Mas é só para trazer essa curiosidade que nós já fomos também Estados Unidos do Brasil. E a gente segue vendo que nós somos uma república federativa. República federativa. Ou seja, além da forma de Estado federado, nossa forma de governo é uma forma de governo republicana. O nosso nome já traz essa palavra, república. Somos uma república já desde algum tempo. Desde o movimento republicano lá de 1891, nós já somos uma república. Então nós temos uma união indissolúvel de estados, de municípios e Distrito Federal. Não é possível que um estado brasileiro queira se separar do país. Eu até posso ter estados que queiram se dividir, né? O Pará, por exemplo, já tentou dividir seu território para criar um novo estado, do Tapajós, está tentando agora. Talvez quando você esteja assistindo essa aula até isso já tenha acontecido. Então, a divisão de estados ela pode ocorrer, mas nenhum estado pode querer se separar do país. Isso não seria possível. Por isso que aquele movimento do Sul é meu país, ele não é constitucional. Nós não podemos querer defender que uma região ou um estado se separe do país Brasil. Isso teria de acontecer através de um processo revolucionário, um processo que rompesse com esse pacto constitucional. Então, se a gente quiser preservar esse pacto constitucional, a gente não pode defender uma perspectiva de separação. Por isso que a gente fala que é inconstitucional
esse movimento, porque ele viola um princípio da nossa Constituição. E a Constituição, né, ela inaugura um país, ela cria uma forma de organizar esse país. E a nossa Constituição, né, ela criou um país muito organizado em 1988. Ela reinventou o nosso país num paradigma muito organizado, muito bacana, de modo que a gente tem que defender isso aí. E a nossa Constituição, ela continua dizendo que somos uma união indissolúvel, né, de estados, municípios e do Distrito Federal, e que nós nos constituímos em Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, né, quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos aqui no país Brasil uma valoração da democracia, dos direitos fundamentais, né, dos nossos cidadãos. Então é uma escolha bem interessante da nossa Constituição. E quais são os fundamentos dessa república? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Da leitura desses princípios, desses fundamentos, a gente vê que nós somos um país que valoriza a cidadania, a dignidade da pessoa humana é um postulado maior, é o princípio que mais orienta a aplicação do direito. É pensando na dignidade da pessoa humana que eu aplico o direito. A finalidade principal do país, das normas, é a proteção da pessoa humana e da sua dignidade, não do patrimônio, não das instituições. A pessoa, ela é o centro do ordenamento. Então, esse é um conteúdo nuclear, né, do texto constitucional. Eu também chamo a atenção para quando a Constituição coloca como fundamento do nosso país os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja, isso daí traz uma escolha econômica para o país. Nós somos um país que valoriza a livre iniciativa, ou seja, se a livre iniciativa ela tem um caráter de fundação do país, nós não somos um país, por exemplo, socialista. Somos um país que tem seu capitalismo, podemos ter livre iniciativa, né, a liberdade de empresa, a liberdade de propriedade, mas veja, essa livre iniciativa ela tem uma função social protegida como fundamento da Constituição. Função social do trabalho, função social da livre iniciativa. Até mesmo a livre iniciativa, ela tem uma função social, ou seja, eu posso ter, né, uma atividade econômica, uma atividade empresarial capitalista, mas ela está condicionada, ela está funcionalizada, né, ao atendimento do interesse coletivo. Então, uma empresa, apesar dela ser uma instituição privada, ela pode plenamente desenvolver suas atividades, ela tem uma função social. Ela tem que gerar impostos, ela tem que gerar empregos, né? Ela pode com toda certeza gerar lucro, mas, né, a lógica é uma lógica de proteção do valor social da empresa e da entidade privada como um todo. E o trabalho ele também é muito protegido. O trabalho tem um valor social. O trabalhador, tanto do setor público como do setor privado, ele tem proteção constitucional. Nossa Constituição, nesse aspecto, ela vem num momento de trazer uma carga social para as relações de trabalho, uma proteção ao trabalhador. Eu posso ter, né, uma lógica de trabalho e uma lógica de liberdade econômica, mas o trabalhador ele é protegido pela Constituição. E somos também uma Constituição, né, um país que defende o pluralismo político. Então, nós temos aqui uma pluralidade de ideias, de pensamentos políticos, de vertentes políticas possíveis no nosso país. Por isso que a gente tem tantos partidos políticos, né? Não somos um país do partido único ou do bipartidarismo, né? Como os Estados Unidos têm 2 partidos apenas. Nós temos, né, uma abertura a uma discussão partidária, político-partidária mais ampla através, né, do pluralismo político. E, como parágrafo único do nosso artigo 1º da Constituição, nós temos que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui a gente tem a escolha, né, da Constituição relativamente à maneira de a gente exercer nossa democracia. Nós somos um país de uma democracia representativa. Nós temos meios de executar a democracia diretamente através de escolhas populares, como, por exemplo, leis de iniciativa popular, referendos e plebiscitos, quando a população diretamente participa das escolhas, ou também temos a modalidade de democracia representativa, quando a população escolhe representantes que vão
fazer as escolhas de fundo, as escolhas políticas por nós. Então, olha a importância que tem o momento da escolha dos nossos representantes. Nós estamos passando, de certa forma, uma procuração para que aqueles representantes que vão, né, ser eleitos pelo povo falem por nós, tomem as escolhas por nós. Então, se somos um país que tem mulheres, negros, trabalhadores, né, população periférica, por que a gente não consegue reproduzir essa composição social no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas? Né? Por que alguns setores conseguem ocupar tanto esse espaço? Não estou aqui fazendo crítica política e eleitoral a nenhum candidato. É muito legítimo que as pessoas tenham liberdade de se colocar à disposição dos eleitores como candidatos. Mas é importante que nós, que elegemos, né, nós eleitores, pensemos bem na hora de fazer nossas escolhas. Se a pessoa vai falar por mim, é interessante que ela represente de algum modo a minha categoria ou a minha forma de ver a vida, né? O meu estado, minha região e as nossas peculiaridades, nossos interesses econômicos. É assim que a democracia representativa funciona. É para isso que a gente vota. O voto, ele é um mandato, ele é uma procuração que a gente passa para uma pessoa. Isso é muito importante. Aqui no artigo 2º, a gente tem que a Constituição divide os poderes, né, de uma maneira tripartite, né, 3 poderes, e temos o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós vamos ver, né, que a Constituição ela traz muitas disposições sobre cada um desses poderes. Mas aqui no artigo 2º ela já diz que vão haver 3 poderes, né? Vai haver 3 poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lá, quando a gente estuda a teoria básica do Montesquieu, que dividia os poderes, a gente vê, né, que o Montesquieu falava em poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo representaria, né, a figura do chefe de Estado, do chefe de governo, que a gente pode ter essa concentração de poderes na mão de uma pessoa só ou não, mas o poder executivo, hoje, né, ele é exercido pelo presidente aqui no Brasil. Nosso sistema de governo é o sistema presidencialista. Então, o presidente, ele é o chefe de Estado, o chefe de governo, que comanda as ações do Poder Executivo da União. Né? Nos estados, quem é a figura que exerce o Poder Executivo? O governador. No município, o prefeito. Né? E aí, essas autoridades podem ter aí ministérios, secretarias para assessorar toda a tarefa burocrática, né, desse Poder Executivo. Já o Poder Legislativo vai ser o poder que vai falar por nós, o poder que vai aprovar as leis. E as leis, elas são muito importantes. A gente sabe que a Constituição ela é o topo da hierarquia, mas a própria Constituição ela pode ser atualizada. Quem é que pode atualizar a Constituição? O Poder Legislativo. Essa competência é dele, a gente vai ver. Né? Quando o Executivo precisa da autorização do Legislativo para fazer uma coisa, uma medida, quando ele propõe uma medida provisória que a gente vai entender e o Poder Legislativo precisa autorizar essa medida, a lógica é que o Poder Legislativo limite os poderes do chefe do Executivo. A lógica sempre foi essa. Por quê? Porque o Poder Legislativo representa os anseios da sociedade. Então, se o presidente quer criar um tributo para aumentar o dinheiro, né, que é arrecada pelo poder público, e o legislativo precisa autorizar, qual é a ideia que tem por trás disso? Que a população precisa autorizar o aumento da carga tributária e que quem representa a população é o poder legislativo. Então, isso é bem importante. E o poder judiciário nós também vamos estudar, né? Nós vamos entender como ele se organiza. O poder judiciário, né, os juízes, os ministros do Supremo, do STJ, dos tribunais, né, os desembargadores, todos eles têm essa função de julgar os processos, julgar as demandas que a sociedade ou o próprio poder público levam, né, para apreciação judicial para que seja tomada uma decisão. Né? O judiciário tem essa imparcialidade. Ele sempre precisa ser ocupado por pessoas imparciais, né, para que as decisões judiciais sejam de fato justas e não motivadas por interesses pessoais. Ele não precisa ser integralmente representante de uma lógica democrática. A grande maioria dos juízes não é eleita, nem indicada. Ela é ocupada por pessoas que ocupam o cargo público pela aprovação em concurso público. Né? Então, não é uma indicação, na grande maioria dos casos. Então, esse poder ele é ocupado dessa forma e nós vamos estudar tudo isso. E aí o artigo 3º e o 4º vão trazer aí
objetivos do país e também princípios que vão organizar as relações diplomáticas. Quem vai fazer concurso público sabe que os concursos costumam cobrar esse conteúdo de forma bem decorada. Você tem que decorar, memorizar esses incisos. Mas aqui nosso objetivo não é preparar vocês para concursos. Claro que é interessante, é possível que vocês acabem se interessando por esse universo e façam essa escolha. Mas aqui a gente está criando as bases para que vocês possam fazer as escolhas posteriormente. Então aqui eu só quero trazer, de um modo geral, né, a menção a alguns objetivos. Né? O artigo 3º diz que a gente tem o objetivo de construir uma sociedade livre, justa, solidária, onde haja desenvolvimento nacional, buscamos erradicar a pobreza, reduzir desigualdades regionais e sociais e, né, derrubar todas as formas de preconceito. Então, essas escolhas desses objetivos mostram que as pessoas que elaboraram essa Constituição desenharam um projeto de país onde não houvesse preconceito, onde fosse possível diminuir as desigualdades, né, promovendo assim uma certa igualdade social, não equidade plena, mas reduzindo desigualdades sociais, regionais, promovendo desenvolvimento, né? E no artigo 4º a gente vê alguns dos princípios, né, relacionados às relações diplomáticas do Brasil com as outras nações. Né, princípio da independência, prevalência dos direitos humanos, nós adotamos essa prevalência como um norte, né, e vários outros que a gente não precisa aqui mencionar, mas fica o convite para vocês lerem. Obviamente que nesse curso a gente não vai esgotar a Constituição, nem é o nosso objetivo, é um curso de noções básicas. Então, galera, nesse primeiro encontro, onde a gente viu, né, os primeiros dispositivos da Constituição, nós estamos aqui preparando as bases para o que vem, né? Vimos os aspectos iniciais, vimos onde a gente encontra a Constituição, o que é ela dentro desse livro chamado Vade-Mecum, e algumas das escolhas principais do Brasil, da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito que prioriza a dignidade da pessoa humana, que reconhece os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que o objetivo é erradicar pobreza e desigualdades regionais, né, diminuir desigualdades sociais e regionais, né, esse projeto de sociedade mais igualitária, mais justa, que foi desenhado pela Constituição. O que vocês acham desse projeto? Vamos continuar mergulhando nele nas nossas próximas aulas.